Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Conforme eu havia prometido no último vídeo, hoje eu estou gravando aqui na frente da Biblioteca Nacional de Israel, que é, arquitetonicamente falando, incrível, de fato, uma obra magnífica. Ela fica bem ao lado, né, do Knesset e oferecendo a todos aqueles que buscam o conhecimento a oportunidade de fazê-lo gratuitamente. A biblioteca, evidentemente, também guarda entre os seus volumes toda a literatura da Torá, ou seja, toda a Torá escrita e oral, expressa por meio dos compêndios do Talmud, dos Midrashim e de toda a literatura produzida pelos sábios do povo judeu ao longo da nossa história, de tal modo que ela, nesse aspecto, oferece uma possibilidade diversa de acesso a todos aqueles que querem e buscam verdadeiramente o conhecimento. Eu, como dediquei boa parte da minha vida aos estudos universitários, sempre fui rato de biblioteca, até porque, sendo um estudante pobre, eu nunca tive a oportunidade de ter todos os livros disponíveis a tempo e a hora. Então, realmente, eu sou bastante seduzido por bibliotecas, sebos, né? Todo ambiente que emule cultura. Obviamente, depois do meu processo de techuvá, eu passei a ser bem mais criterioso acerca do que ler, que tipo de conhecimento acessar. Agora é bem cedo e a biblioteca já está aberta. Estou vendo aqui, por causa do reflexo dos vidros, eu sei que vocês não podem ver, mas a cafeteria da biblioteca já está bem cheia. E eu não sabia, acabei de descobrir isso, que ao final aqui da biblioteca existe um anfiteatro, um pequeno anfiteatro, onde ocorrem eventos culturais, apresentações musicais e eu suponho que também alguns espetáculos teatrais, além de eventos dirigidos sobretudo às crianças. Eu não sei se minhas imagens são capazes de dar a vocês a dimensão do colosso que é essa biblioteca. Eu já conheci bibliotecas bem significativas no Brasil, por exemplo. A Universidade de Brasília tem uma biblioteca magnífica, a Universidade de Campinas também tem uma biblioteca magnífica, mas como essa aqui em Israel, em Jerusalém, eu nunca conheci. Bom, deixa-me sentar aqui nesse anfiteatro para poder compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria da Torá. O povo judeu, no mundo todo, vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashá Re'eh. E nele está contida uma das mais conhecidas passagens da Torá, no qual Hashem coloca diante de nós no dia de hoje a bênção e a maldição. Está lá em Devarim 11:26. Mas qual é o maior presente que o Criador deu à sua maior criação, que é o homem? Eu tenho certeza que a maioria de vocês, ao ouvir essa pergunta, vai responder de imediato: a vida. Mas será que a vida realmente é o maior presente que o Criador deu aos homens? Pois veja, a Torá preconiza que um judeu deve abrir mão
se for necessário, da vida, ao invés de cometer determinados pecados. A idolatria, por exemplo. Por quê? A razão pela qual existem certos pecados que são tão graves que um judeu deve se abster de praticá-lo, mesmo diante da possibilidade real de perder a sua vida, é porque a verdade é que a vida mesmo, ela é sobretudo expressa na sua dimensão espiritual. E quando você comete uma transgressão da Torá, como por exemplo a idolatria, no qual você nega a existência e o governo de Deus, você está abrindo mão não só da tua vida terrestre, mas sobretudo da tua vida espiritual, da tua alma imortal. Você coloca em risco a tua neshama. Por isso, tendo em mente essa ideia fundamental, é preciso nos colocarmos a reflexão. Qual é o maior presente de Deus? E você do outro lado da câmera vai me perguntar, mas Átila, se não é a vida, então qual é o maior presente que o Criador deu aos homens? Vamos tentar responder a isso. Porque quando a Kadosh Baruch Hu nos diz que hoje nós estamos diante da bênção e da maldição, nós somos instados a refletir sobre a liberdade de escolha, sobre o livre-arbítrio, que sem dúvida nenhuma é um presente não só extraordinário, mas único, porque as inúmeras espécies animais existentes no mundo também foram dotadas de vida, também foram dotadas de algum princípio espiritual, elas também possuem, né, uma existência espiritual, evidentemente nada que se compare, né, à alma humana, mas a vida não é uma qualidade, um dom exclusivo da espécie humana, mas a liberdade de escolha, sim. Dito em outras palavras, o livre-arbítrio. No Monte Sinai, nós somos expostos, e é sempre bom ter em mente, ao estudar a Torá, esse momento inaugural, que é o momento no qual a Torá nos é entregue, o momento no qual nós celebramos um pacto, né? Não apenas os nossos patriarcas, mas o nosso povo, 3 milhões de almas no deserto, realizam, promovem esse pacto imemorial com a Kadosh Baruch Hu, no qual nós assumimos, utilizando a liberdade da nossa escolha, o compromisso de cumprir os mandamentos da Torá. E lá no Sinai, nós somos expostos a uma demonstração visual das imagens do que corresponde à bênção e do que corresponde à maldição. Por isso as nossas almas não suportaram a força dessa revelação e o nosso povo morreu e foi ressuscitado, e morreu de novo e foi ressuscitado novamente, até que o povo pediu que Moshe Rabbeinu subisse o Sinai, ou seja, passou diante dos nossos olhos, né, a compreensão mais profunda do que significa bênção e maldição, de tal modo que nós podemos afirmar facilmente que ficou gravado na nossa psique essa informação como um momento, né, extraordinário de ensino, de educação, no qual o Criador nos ofereceu um vislumbre, né, apenas um vislumbre da verdade, porque ninguém pode conhecer toda a verdade em vida, mas momento no qual a revelação do Sinai passou diante dos nossos olhos, nos ofereceu uma lição, meus amigos, que é temporal, que é extemporânea. E o que isso significa, Átila? Que ela não foi pensada apenas para aquela época, mas pensada mesmo para os dias de hoje. Ela é aplicável nos dias de hoje. É por isso que a Torá em Devarim 16, 11, 26 nos diz que a Kadosh Baruch Hu deu a cada um de nós hoje a bênção e a maldição, ou seja, a possibilidade de escolher os nossos próprios caminhos. Essas lições, essa e tantas outras, não foram pensadas apenas para a geração do deserto, mas para serem aplicadas a cada dia das vidas de cada uma das gerações que nos afastam desse momento inaugural,
ocorrido há quase 3.500 anos atrás, e não é à toa que nós, judeus, todos os dias, quando oramos, repetimos sempre nas nossas orações a expressão Kirem Hayenu, todos os dias. As palavras da Torá são vida todos os dias. Essa mensagem de Hashem, dirigida a nós, indica que onde quer que seja, quando quer que for, nós devemos nos agarrar às palavras da Torá, porque elas são vida. O Criador não nos dá simplesmente a liberdade de escolha, ou seja, nós temos nas nossas mãos, os homens têm nas nossas mãos o poder de escolher entre o bem e o mal, mas isso não significa que o Criador não esteja nos orientando o caminho a seguir. Nós, por isso mesmo, recebemos um presente adicional, certamente imerecido. Que presente é esse? A inteligência, para discernir entre o certo e o errado. Mesmo uma pessoa influenciada por todas as forças sociais que existem, mesmo uma pessoa nascida e criada num ambiente idólatra, mesmo uma pessoa nascida e criada num ambiente violento, tem a possibilidade, possui a qualidade da inteligência que o permite discernir entre o certo e o errado. Assim como o galo possui a inteligência para discernir a diferença entre o dia e a noite. De tal modo que hoje, o Santo Bendito renova todos os dias, a cada instante, a oportunidade de expressarmos essa liberdade por meio da escolha, da bondade. É isso que Ele espera de nós. Quando a Torá nos diz que as suas palavras são vida, ela está nos dizendo que nós devemos escolher pela bondade, que nós devemos escolher emular as qualidades do Criador no mundo. Mas, Átila, há tanta maldade no mundo. Nós sabemos disso. E essa maldade se expressa por duas formas fundamentais, pela ação e pela inação. Pela ação, quando nós somos conduzidos pelos nossos corações, ou seja, pela esfera do nosso desejo. O perverso, o homem que vive mergulhado em atos de maldade, ele não perdeu a sua liberdade de escolha, ao contrário, ele seguiu, perseguindo as suas escolhas, mas essas escolhas inscritas na esfera do desejo são escolhas ruins, porque não são escolhas agarradas nas palavras da Torá. E pela inação, pela inércia, é o que acontece com a grande maioria das pessoas no mundo. Elas agem pela força do hábito, Elas são controladas pela sua omissão, pela sua incapacidade de tomar a decisão certa na hora certa. Elas viram o rosto, elas não querem saber da realidade. Elas preferem viver uma existência atomizada nos seus próprios interesses e não se envolver com o que acontece além de sua fronteira pessoal. Elas estão acomodadas. Os perversos movidos pelos seus corações e os omissos possivelmente pelos seus estômagos. Essas ações, que marcam a maior parte das condutas humanas, evidentemente frustram o real poder que o livre-arbítrio tem na vida de cada um de nós. Tudo começou com Adão Rishon, o primeiro homem, e ele pecou por suas escolhas. Mas o poder do livre-arbítrio não foi retirado de nós, apesar dos erros cometidos por Adão Rishon e Rava, mas foi removido de nós muitas qualidades, muitos dons que eram presentes que Hashem havia dado ao primeiro homem. Mas não importa o quanto nós tenhamos mergulhado no pecado, que teve o seu momento marcante, quando Adão e Rishon e Rava comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não importa o quanto nós seguimos caindo
né, nesse pântano de transgressões, nós não perdemos o livre-arbítrio. E todos nós sabemos disso. De que modo que nós sabemos disso? Porque sempre existe a possibilidade de um novo recomeço. Todo ser humano pode escolher em algum momento se corrigir. Quando eu era criança, eu vivia, né, com pais que eram fumantes inveterados. Os meus pais chegavam a ter um armário em casa onde eles guardavam pacotes e pacotes e pacotes de maço de cigarro. Meu pai fumou por mais de 40 anos, todos os dias, pelo menos 3 maços de cigarro. Mas num determinado momento, que eu não sei exatamente precisar, né, porque minha memória está falhando, com que idade, ele tomou a corajosa decisão de parar e nunca mais tocou no maço de cigarro. Vejam, a força que é necessária para tomar uma decisão como essa, a energia psicológica, né? A coragem que você precisa para tomar essa decisão, que constitui uma mudança drástica na forma como você escolheu viver até aquele momento, nos mostra, é um exemplo, né, do quanto nós somos dotados do livre-arbítrio. Cada um de nós pode, num piscar de olhos, promover uma mudança real nas suas existências. Eu estou enfatizando esse aspecto porque muitas pessoas dizem: não, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim, ou eu já cometi erros demais para um novo recomeço. Isso é uma bobagem, uma tolice. Nós sempre temos a possibilidade de escolher entre a bênção e a maldição. E de onde vem essa força? De onde vem a força para uma mudança? Para uma mudança sincera, para uma decisão sincera que comece, pelo menos, a transformar as nossas vidas. Vem desse pacote sagrado, que é o poder da liberdade de escolha que o Criador inseriu em cada uma de nossas almas. Percebam que o volume da energia necessária, né, para tomar decisões é proporcional ao tamanho das decisões que você toma. Se você é uma pessoa que é casada e vive uma vida adúltera e toma a corajosa decisão de voltar a ser fiel à sua esposa, a energia liberada para essa tomada de decisão é proporcional ao significado que ela tem. Na história do meu pai foi um maço de cigarro, mas mudanças drásticas devem ser realizadas por cada um de nós em vários aspectos das nossas existências. Mas eu gostaria de acentuar que, possivelmente, aonde nós devemos carregar a nossa maior energia, né, é na escolha do casamento. Desde que ele seja sincero, desde que ele seja honesto, desde que ele seja refletido, né? E nesse sentido constitua de fato, resulte de fato numa escolha de 2 pessoas que desejam verdadeiramente permanecer unidas ao longo de toda a sua vida, com lealdade, apesar das dificuldades que elas vão enfrentar com sogros, filhos, problemas financeiros, problemas de saúde e tudo mais. Vocês sabem que é um pacote muito grande. Ainda assim, essa energia deve ser despendida. E é por isso que os casamentos são tão emocionantes e que todos nós temos vontade de estar sempre, né, presente nesse momento, porque ele guarda uma magia. Que magia é essa? A magia de ver 2 seres humanos dotados de liberdade de escolha, decidirem dedicar uma energia que deve ter um tanque de gasolina, de combustível, que seja capaz de manter esta união até o fim dos seus dias. Ela precisa chegar, essa energia ela precisa chegar até o final dos dias de cada um. Por isso é que um casamento é algo impressionante. Não é um casamento de pessoas que fazem por interesses ou para a realização de espetáculos midiáticos. Isso tudo é irrelevante. Mas quando nós ouvimos o relato ou temos o conhecimento de um homem e uma mulher
que se mantiveram unidos ao longo de décadas, 30, 40, 50 anos, nós nos impressionamos, sobretudo na geração que nós vivemos, porque é cada vez mais raro as pessoas que têm, dotadas da sua liberdade de escolha, a coragem de fazer essa tomada de decisão, que é a mais importante de todas, né? Que um homem e uma mulher podem tomar ao formar as suas famílias. Mas o que nós vemos no mundo que está em curso é que as pessoas não querem fazer essa escolha, por isso elas escolhem a solidão, né? Por isso elas escolhem viver dentro, né, das suas casas, protegidas de todas as ameaças que elas acreditam que existem contra elas. Por isso é que as pessoas escolhem cuidar de animais em vez de cuidar de outros seres humanos. Por isso as pessoas escolhem não ter filhos, porque não existem garantias. Quando você cria um filho, de que ele será leal a você ou de que ele emulará as suas melhores qualidades. Portanto, as pessoas abriram mão de lutar por aquilo que de fato tem valor. Casamento, união, família, né? As pessoas que promovem esses valores no mundo, a maior parte delas não tem uma existência que corresponda, né, àquilo que elas dizem, porque o que é mais comum no mundo é justamente haver essa dissintonia entre o que se diz e o que se faz. Mas mesmo, saibam disso, mesmo, né, que toda a energia despendida para uma união, para o casamento seja extraordinária, isso não se compara à energia sobre-humana daquele momento singular ocorrido no Sinai, no qual o povo judeu disse: Nascer venishma, tudo que Hashem disser, nós vamos fazer. Mas Átila, eu não sou judeu, mas nós judeus fizemos essa escolha lá, há quase 3.500 atrás, e continuamos a viver para dizer às pessoas que as leis divinas devem ser respeitadas por toda a humanidade. Pelo menos as 7 leis noéticas devem orientar a vida de todos os seres humanos. Nós assumimos esse compromisso e a nossa existência imemorial é reflexo dessa escolha. Esse compromisso desencadeou uma força extraordinária, que é a força que dá vida ao povo judeu. Assim como a decisão corajosa de seguir num casamento, fortalecendo o relacionamento, vivendo as experiências que são próprias do casamento, nos traz uma energia impressionante que começa lá, no momento em que um homem e uma mulher decidem permanecer toda a sua vida juntos, ou como quando um homem, como meu pai, toma a decisão de largar o tabaco, ou poderia ter sido álcool, poderia ter sido outras práticas que o afastavam de uma vida sintonizada com Deus, não importa. É essa força, a força daquelas palavras, Nascer venishma, que permitiram que o povo judeu pudesse seguir navegando pela história, apesar de tudo e contra todos, agora mesmo. E que nós chegássemos no século XXI. Então a conclusão é evidente. A vida não é o maior presente que o Criador deu ao ser humano. A liberdade de escolha, o livre-arbítrio é o maior de todos os presentes. E nós devemos ser capazes de apreciar o poder desse dom divino que o Criador deu a cada um de nós, de apreciar esse poder de decisão que cada um de nós, de que forma? Escolhendo, tomando a decisão de fazer as escolhas certas. E é isso que a Torá está nos dizendo aqui, hoje. Você está diante da bênção e da maldição. O que você escolhe? Você escolhe viver segundo as palavras da Torá. Você escolhe viver segundo os mandamentos divinos, ou seja, de atrair para você bênçãos, conforme nos promete a Torá, ou você prefere viver uma vida sem significado, mergulhado na perversidade,
ou na omissão, na inércia própria da maioria dos seres humanos que simplesmente deixam os seus dias passarem por esse planeta sem dar a eles qualquer significado, sem dar a eles qualquer propósito. A maldição maior não está no cometimento de erros, pois a liberdade de escolha, como eu disse antes, nos dá a oportunidade de corrigir esses erros. A maldição é quando nós ficamos atracados nas más decisões e não percebemos os erros que elas constituem e não reunimos a energia necessária, né, para nos libertarmos desses grilhões psicológicos, materiais também, afetivos, a que nós mesmos nos submetemos. Nós ouvimos no Sinai o som daquelas palavras, de tudo que passou diante dos olhos de 3 milhões de judeus continuam, como eu sempre digo, fazendo eco, né? Reverberando ao longo da história. É o Criador falando com cada um de nós. Não fique preso às más decisões. Tenha coragem de fazer a escolha pela bondade. Tenha coragem de fazer a escolha verdadeira. Isso parece meio genérico, né? Eu sei que muitas vezes vocês vão ter muita dificuldade de, na vida real, na vida prática, no dia a dia, né, utilizar essas lições, esse conhecimento para tomada de decisão. Mas eu quero oferecer a vocês um vislumbre, né? Há 2 dias atrás, um rabino que havia perdido um filho no dia 7 de outubro, um soldado que acabou sendo morto em combate, está praticamente concluindo o seu luto de 11 meses, o luto judaico. Evidentemente que isso trouxe um impacto muito grande na sua vida, em toda a organização familiar, e ele precisa de ajuda financeira. Eu havia, né, 11 meses atrás, pego uma parte do dinheiro que vocês me enviaram e dei a ele, para ajudá-lo naquele momento tão difícil. Mas ele ainda atravessa esse momento difícil. Ele me mandou uma mensagem me pedindo ajuda novamente. Eu não tenho recursos, eu não tinha mais recursos, porque, né, praticamente toda ajuda que vem, eu imediatamente utilizo para ajudar famílias, para ajudar soldados, comprando equipamento militar. E nesse mesmo dia, um outro judeu brasileiro que vive no norte entrou em contato comigo e falou: Átila, não dá para ficar mais no norte. Nós estamos evacuando dezenas de milhares de famílias do norte de Israel. Eu estou fazendo a minha mudança. Eu vou gastar muito dinheiro para fazer a minha mudança, para me deslocar para o centro do país. O governo de Israel não está ajudando tanto as famílias no norte como ajudou as famílias no sul, e ele precisava de ajuda financeira para fazer a sua mudança. Eu não tinha, né, recursos disponíveis por meio das campanhas que eu faço para dar a essas pessoas. Mas eu, que vivo de uma maneira, eu não vou dizer modesta, eu vou dizer minimalista, porque assim vivem todos os judeus religiosos. Me lembrei que na paraxá dessa semana, que também é parte das lições que estão contidas aqui nessa paraxá, está dito que nós podemos testar o Criador em tzedakah. E eu fiz a transferência bancária, né, para esses 2 judeus brasileiros que precisavam de ajuda, mesmo sabendo que esses recursos iam me fazer falta. Por quê? Porque a Torá nos diz que você pode testar Hashem toda vez que você dá de tzedakah. E eu já fiz esse teste inúmeras vezes. E eu sei que até o mês que vem os recursos vão surgir de modo que eu possa, né, honrar os meus próprios compromissos pessoais. O que significa conta de luz, água, gás, tudo aquilo que todo mundo gasta, aluguel e etc. Eu tenho certeza. O que eu fiz, meus amigos? Eu fiz aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Eu me agarrei nas palavras da Torá, porque as palavras da Torá são vida, que Hem Hayeno. As palavras da Torá são vida e devem ser vividas todos os dias de nossa vida. Eu quero exortar vocês a não me mandar dinheiro, não. Eu não estou contando essa história para vocês me enviarem dinheiro. É apenas para que vocês percebam que
nós somos chamados a cada dia das nossas vidas a fazermos a escolha por bênção e maldição. Nós temos a liberdade de fazê-lo e o Criador espera muito de nós, meus amigos. Shabbat Shalom.